o homem mais poderoso do mundo antigo, acabava de vencer uma guerra. 4 reis derrotados, um exército atrás de si. Ninguém na região o podia desafiar. E então, um estranho saiu de uma cidade no deserto, sem exército, sem coroa, trazendo apenas pão e vinho. E o homem mais poderoso do mundo ajoelhou-se diante dele. Entregou-lhe 10% de tudo o que tinha. E a Bíblia, que registra o pai e a mãe de cada personagem, do primeiro ao último, sobre este estranho, não diz nada. Sem pai, sem mãe, sem nascimento, sem morte. Quem era o homem diante de quem Abraão se ajoelhou? Para entender por que esse momento é tão extraordinário, precisas entender o que tinha acabado de acontecer. Estamos por volta de 1800 a.C., na terra de Canaã. E o capítulo 14 do Gênesis descreve uma guerra real. 4 reis do norte, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, esmagaram uma coalizão de 5 reis do sul, entre eles os reis de Sodoma e Gomorra. Saquearam as cidades, levaram tudo e levaram prisioneiros. Entre os prisioneiros estava um homem chamado Ló, sobrinho de um pastor seminômade que ainda nem se chamava Abraão. Chamava-se Abrão. E aqui a história fica impressionante. Abrão reuniu 318 homens da sua própria casa. Apenas 318. Perseguiu os 4 reis vitoriosos por mais de 200 quilômetros. Atacou de noite, dividiu o grupo, caiu sobre eles de surpresa e venceu. Derrotou os 4 exércitos que tinham acabado de derrotar 5 reis. Recuperou os prisioneiros, recuperou o saque, recuperou Ló. Quando voltou, era o homem mais poderoso de toda a região. O rei de Sodoma saiu para o receber e ofereceu-lhe todos os bens recuperados como recompensa. E repara no que Abrão respondeu, porque isto é fundamental para o que vem a seguir. Não aceitarei nem um fio, nem uma correia de sandália, para que nunca possas dizer, fui eu que enriqueci Abrão. Abrão recusou tudo, não queria dever nada a ninguém, não queria se curvar a ninguém. Guarda essa imagem na cabeça. O homem orgulhoso que recusou a recompensa de um rei para não dever favores. Porque minutos depois esse mesmo homem vai fazer exatamente o oposto, diante de um estranho que ninguém tinha convidado. No caminho de volta, aconteceu algo que o texto bíblico descreve em apenas 3 versículos. E em 3 versículos estão algumas das perguntas mais difíceis de toda a teologia. De uma cidade chamada Salém, saiu um homem. O texto diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Lê de novo, porque cada palavra esconde um enigma. Rei de Salém. Que cidade é essa? Salém, em hebraico, vem da raiz que significa paz. A maioria dos estudiosos acredita que seja a futura Jerusalém, mas ninguém tem certeza. Sacerdote do Deus Altíssimo. Mas estamos 400 anos antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, antes de o Deus de Israel ser revelado. Que Deus exatamente este homem servia, num tempo e num lugar cheios de deuses cananeus. E a pergunta mais perturbadora de todas: por que Abrão, que tinha acabado de recusar a recompensa de um rei inteiro para não dever nada a ninguém, se ajoelhou diante deste homem que ninguém conhecia e lhe entregou voluntariamente 10% de tudo o que tinha conquistado? Porque o dízimo não era um presente, não era cortesia. O dízimo era um ato de submissão. Era o reconhecimento público de que aquela pessoa tinha autoridade superior à sua. O homem que viria a ser chamado o pai do judaísmo, do cristianismo e do islã, reconheceu naquele deserto que havia alguém acima dele. Mas quem teria autoridade suficiente para fazer Abrão dobrar o joelho? É exatamente aqui que 3.000 anos de mistério começam. Porque quando os teólogos foram investigar quem era este Melquisedeque, encontraram algo que não conseguiam explicar. Algo que está escrito, em letras claras, num dos livros do Novo Testamento. Quase 2.000 anos depois daquele encontro no deserto, um autor do Novo Testamento, na carta aos Hebreus, escreveu sobre Melquisedeque,
Uma frase que parou gerações inteiras de teólogos. Escreveu que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Lê com atenção, porque a maioria das pessoas lê depressa demais e não percebe o que está ali. Muita gente pensa, quer dizer que perderam os registros dele, que não sabemos quem foram os pais dele. Mas não é isso que o texto diz. O autor não escreveu, cuja origem foi esquecida. Escreveu, sem princípio de dias, nem fim de vida. Sem começo, sem fim. Não é falta de documento. É a afirmação de que não havia origem para documentar, nem morte para registrar. Não é que ninguém saiba de onde ele veio. É que, segundo o texto, ele não veio de lugar nenhum. E há uma pista que torna isto ainda mais estranho. 800 anos depois de Abrão, o rei Davi escreveu o Salmo 110, e nele falou de um sacerdócio que dura para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 800 anos depois, Melquisedeque não era uma figura esquecida. Ainda era o modelo, o padrão de algo eterno. Como é que um homem que aparece em 3 versículos, sem origem e sem morte, atravessa 1000 anos de textos sagrados como se nunca tivesse partido? Ao longo de 3000 anos, surgiram 3 respostas para a pergunta de quem era Melquisedeque. Não vou te dar as 3 agora, vou te dizer só isto. A primeira teoria é sóbria, histórica, e a maioria dos acadêmicos aceita. A segunda é uma das ideias mais surpreendentes do judaísmo medieval, e identifica Melquisedeque com alguém que tu já conheces da própria Bíblia. E a terceira é tão perturbadora que durante séculos foi tratada como especulação mística. Até que, em 1947, um pastor à procura de uma cabra perdida atirou uma pedra para dentro de uma caverna no deserto e encontrou um manuscrito de 2000 anos que dizia, sobre Melquisedeque, algo que ninguém estava preparado para ler. Algo que sugere que ele talvez nunca tenha sido um homem. As 3 teorias. O que o manuscrito da caverna revelou. Por que os cavaleiros templários adotaram Melquisedeque como figura central? Por que a maçonaria ainda hoje o venera no seu grau mais alto? E por que em cada missa católica do mundo, o nome dele é pronunciado em voz alta até hoje? Tudo isso está no documentário completo que sai neste domingo, aqui no canal. A investigação do maior mistério não resolvido da Bíblia. Inscreve-te e ativa o sino para não perder. E me diz já nos comentários, antes mesmo de saber as respostas, o que tu achas que faria o homem mais poderoso do mundo se ajoelhar diante de um estranho no deserto? Eu leio todos. E no domingo, a gente descobre a verdade juntos.